A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 12 das lições bíblicas jovens, que tem como título Perseverando na Doutrina de Cristo. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. E na lição de hoje, lição de número 12, a penúltima lição do trimestre, comentaremos Perseverando na Doutrina de Cristo. O texto principal encontra-se em Tito, capítulo 2, versículo 10. Não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Resumo da lição. Para herdar a salvação, o crente precisa perseverar na doutrina de Cristo até o fim. O texto bíblico encontra-se na segunda carta de João, capítulo 1, só tem um capítulo, os versículos 1 ao versículo de número 9. Então vamos iniciar nossa lição de número 12. Perseverando na doutrina de Cristo. Então, meus amados irmãos, nesta lição nós vamos dar continuidade ao nosso tema do trimestre, que é falar sobre doutrina, ou seja, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, aquilo que eles receberam de Cristo, o qual foram firmados na fé, na rocha que é Cristo. Então, vamos neste domingo desta lição falar sobre doutrina de Cristo. E se os irmãos perceberem, nós já comentamos até um pouco sobre doutrina de Cristo. Entretanto, quando nós falamos na lição específica da doutrina de Cristo, nós focamos mais no que Cristo fez, ou seja, o poder que Cristo tem e teve quando esteve aqui na Terra, de expulsar demônio, de operar milagres, ou seja, vemos a parte prática. Mas nessa lição, nós vamos ver que os ensinamentos de Jesus, ele, além de expulsar demônios, sim, cura, mas acima de tudo, podemos falar até dessa forma, vamos ver que os ensinamentos que foram propostos por Cristo, eles geram frutos, e esses frutos são eternos e eficazes. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar justamente sobre diante de um mundo imoral. Neste primeiro ponto, ele vai falar sobre a moralidade cristã. Aqui ele vai apresentar o que é moralidade cristã, porque deve-se ter a definição para entender do que vamos falar e do que estamos falando. Então, para que eu entenda o que é e para que serve a moralidade cristã, eu tenho que ver, meu irmão, vias seguras e que contribuam com os objetivos que são estabelecidos para compreender, primeiramente, o significado de ética e o significado de moral, que é o que abarca esta lição. Nós vamos entender o que é ética e o que é moral. A etimologia dessas palavras, moral, ela vem de um vocábulo latino, mos, e do adjetivo morales, e significa costume. Uso, então, moral, a sua etimologia significa costume, significa uso. Enquanto ética, ela vem do grego, ética de éteos, cujo significado é aquilo que se relaciona com o caráter. Observe que a própria etimologia da palavra ela já nos ajuda bastante a compreendermos e entendermos o que é uma em relação à outra. Então, dentro desta perspectiva etimológica, nós chegamos à conclusão de fazer uma distinção, porque ética é diferente de moral. O primeiro ponto que nós temos que entender é justamente esse, que ética é diferente de moral. Então, consideramos a ética mais geral, consideramos a ética mais teórica, ou seja, o estudo do que é certo,
o que é ética, o que é certo e o que é bom. Isso é ética. Já a moral não. Moral ela é mais específica. Ela é específica e prática, isso é, a prática ou a observância do que se acredita ser certo e errado. Enquanto a ética estuda o que é certo e o que é errado, a moral ela observa do que se acredita ser bom e ser certo. Então, por isso, nós chegamos à conclusão que a moralidade ela envolve pôr em prática conceitos pessoais, tais como os de que a mentira e o assassinato são errados, ao passo que a ética implica o estudo das razões que tornam essas práticas imorais. E é justamente dentro dessa explicação que nós percebemos que é possível tratar sobre a relação da moralidade e da ética cristã com a lei de Deus. Então, dentro desse entendimento, nós vimos que a ética ela tem um contexto mais geral, ela tem um contexto mais teórico, ou seja, ela mostra, ela ensina, ela visualiza, porque ela estuda, porque o que é ética? É o estudo dos conceitos, o que é bom, o que é certo. Então ela está dentro disso. Já a moral não, a moral está relacionada ao que se faz, ao costume, ao uso. Então a moral é, em outras palavras, é a ética em prática. Enquanto a ética estuda e vê ali os relacionamentos que existe, a moral não. A moral é o costume, é o que se faz. Isso que nós temos que entender. Então, dentro desse contexto aqui, desse primeiro ponto que o autor vai falar sobre a moralidade cristã, agora ainda entrando na nossa parte, que no caso é falar sobre dentro do cristianismo que nós percebemos e o que nós vemos, nós vamos ver, como eu falei anteriormente, que é possível tratar sobre a relação da moralidade e da ética cristã com a lei de Deus. Isso foi visto quando Deus entrega a lei a Moisés. Por quê? Porque ali eram códigos de ética para pôr em prática, e a prática desses códigos, desses estudos, era justamente o reflexo moral que a nação teria dos conceitos éticos que Deus entregou à nação para que eles seguissem. Então, meu irmão, a gente vai ver que primeiro, a lei de Deus, ou especificamente os 10 mandamentos, ele foi destinado a Israel e também ele é destinado a todos os homens como um reflexo do que é bom. Porque Deus, quando dá os princípios éticos, é justamente para que a moral do ser humano, a moralidade, fosse alinhada com a sua vontade, com o seu querer. Então, dentro disso, nós podemos dizer que, em certa medida, a ética cristã ela se fundamenta no Decálogo. Embora seja o amor que valida todas as boas ações, assim como o Espírito também, ele é quem dá ao crente as condições necessárias para cumprir esse padrão, sendo Cristo seu cumprimento perfeito e final, porque só Cristo cumpriu perfeitamente e finalizou tudo aquilo que nós não seríamos capazes de fazer. Então, a moralidade cristã diz respeito ao comportamento de acordo com as Escrituras, podendo também ser considerada como absoluto moral, relacionando-se diretamente com o caráter moral de Deus, exigindo santidade, justiça, amor, honestidade e misericórdia. O segundo ponto, o autor vai falar sobre um mundo imoral. E esse problema da imoralidade, ele não é novo. Já entrou no mundo desde que Adão e Eva cometem o pecado, desobedecem a Deus e pecam contra o Senhor. E o mundo, a partir deste momento, tem amargado tempos de decadência moral e de decadência étnica, mas nós temos que destacar que Jesus constatou, que Jesus confirmou o fato de que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então, seguindo essa linha, o apóstolo João também fala desta mesma máxima que Cristo fala, que todo mundo ele está no maligno. João aqui está generalizando com ele generaliza esse texto aqui, que
que todo mundo jaz no maligno, com uma finalidade. E a finalidade dele é mostrar a gravidade dessa situação em que se encontra o mundo. Situação esta que foi imposta pelo diabo. Então, nós estamos dentro e vivendo em um mundo imoral, porque o mundo jaz no maligno. Desde que o homem pecou, o homem agora tem a tendência natural, porque a sua natureza agora é caída, de se afastar de Deus. E qual o comportamento? Porque o terceiro e último subtópico vai falar sobre o cristão diante de um mundo imoral. Nós falamos do mundo imoral e agora o cristão dentro deste mundo imoral. E dentro deste mundo imoral é o que nós chamamos de a guerra cultural. A guerra cultural é uma realidade. E quando nós falamos de guerra cultural, nós não estamos falando unicamente de aborto, nós não estamos falando de direito dos homossexuais ou declínio da educação pública, não. Porque isso são apenas os conflitos. E isto são apenas os conflitos, porque a verdadeira guerra ela é uma luta cósmica entre a cosmovisão cristã e várias cosmovisões e espirituais que estão em ordem de combate com ela. Então isso, meu irmão, é o que devemos entender. Se vamos ser efetivos tanto em evangelizar nosso mundo hoje, como em transformá-lo para refletir a sabedoria do Criador. Eis aí a guerra real. O crente ele está envolvido nesta guerra. Embora muitos não tenham essa consciência, outros não conhecem a real natureza dessa guerra. E ainda tem outros que não estão preparados para combater esta batalha que é espiritual. É a guerra, meu irmão, que está no mundo, ou seja, é o crente diante deste mundo imoral. Então, meu irmão, não há campo neutro para um cristão. Ou ele está aliado ao reino de Deus no cumprimento do seu papel, ou ele está negligenciando a sua posição no reino de Deus, tornando-se um crente, no mínimo, irrelevante. Então, a forma eficaz de o crente enfrentar e ser capaz de vencer essas imoralidades do mundo, essas falsidades deste mundo, bem como a maldade dos idealizadores, de disseminadores de engano, é por meio do aprofundamento do conhecimento a respeito da pessoa de Cristo, tanto por meio do contato com as Escrituras e do seu aprendizado, como também por meio de um relacionamento vivo do crente com o Senhor. Se os que trabalham pela destruição da base da fé cristã, lançando semente de enganos, trabalhando contra a verdade de Cristo, o contrário também é verdade. Quer dizer, os que atuam na edificação de um edifício para Deus, que não só é amar a verdade, mas é a própria verdade, trabalharão no sentido de levantar e proclamar a verdade de que Jesus é o Filho de Deus e que veio em carne para o cumprimento da sua missão. Então, o crente vencedor é aquele que não desiste de manter-se firme nas verdades ensinadas nas Escrituras, assim como não vai além do que nelas está escrito. Então, o crente, quando está inserido nesse mundo moral, é assim que ele deve proceder, meu irmão, mantendo-se fiel à palavra de Deus. O segundo tópico da lição, o autor vai falar sobre andando segundo os mandamentos de Jesus. Jesus Cristo deu mandamentos para a igreja. Jesus Cristo deu mandamentos para o homem. E este mandamento foi justamente para o homem desfrutar do melhor de Deus nessa terra, sim, do melhor de Deus, porque Deus quer o melhor sim para o seu povo. É óbvio que o objetivo da mensagem evangelizadora não é as benesses do mundo espiritual, nem nesta vida, nem na próxima, mas primeiramente de reconhecer-nos como pecadores e necessitados da graça de Deus. Entretanto, Cristo, quando está falando para o seu povo, ou seja, aqueles que já fazem parte do seu corpo, ou seja, que são a igreja, que é a igreja, vamos falar assim, Cristo dá mandamentos. E o mandamento maior, quando nós vamos perceber nas Sagradas Escrituras, é o Sermão do Monte, que é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que talvez, ou se não,
certeza seja a mensagem mais importante pregada e ensinada por Jesus. Porque Cristo ali, ele dá uma nova perspectiva. Na verdade, ele não dá uma nova perspectiva. Ele observa justamente o verdadeiro espírito da lei de Deus que foi dada a Israel e os conceitos éticos que servem para toda a humanidade. Então, Cristo vai explanar e vai agora mostrar o verdadeiro espírito da lei de Deus para que o homem entenda e compreenda os mandamentos de Deus, bem como seu objetivo para o ser humano. Dentro deste sermão, nós vamos perceber que Cristo, do início ao fim, vai mostrar que o que Deus vê não são as ações externas, muitas vezes, que os homens fazem, mas Deus olha para o coração, ou seja, a motivação do coração é aquilo que Deus vê. E quando Jesus dá este sermão, profere este sermão, ele está justamente com este intuito de dar essas e outras respostas de como viver, em que se fundamentar, como devemos orar. E Cristo dá uma lista, meu irmão, de mandamentos para que o homem venha cumpri-la, porque estes mandamentos apontam para o caminho, que é um caminho aceitável diante de Deus. E dentro deste caminho, com certeza, estaremos cumprindo os mandamentos, estatutos estabelecidos por Deus para que o seu homem viva bem nesta terra. Então, Jesus, meu irmão, ele parece que ele faz uma espécie de recapitulação de tudo que ele abordou na exposição, porque ele vai dando ali os pormenores e vai dando aquela aplicabilidade para que o homem entenda de forma clara o resumo de toda a lei de Deus. Não é à toa que ele vai falar ali de relacionamentos interpessoais saudáveis. Ele vai dar ênfase à oração, e esta oração que ele fala é um meio saudável de relacionamento com Deus. Ele faz um alerta sobre a existência de dois caminhos, e ele fala que um caminho vai levar o homem para a salvação e outro para a perdição, mas ele direciona e dá o bizu no nosso linguajar popular, que o homem deve seguir, ou seja, esse caminho é o caminho que leva para a vida eterna, entrai por este caminho. Ele também fala da grave advertência sobre os falsos profetas. Ele ressalta a seriedade do reino ao tratar sobre o dia de acerto de contas, e dentre outros assuntos, Cristo vai falando ao longo do Sermão do Monte, ou seja, é uma recapitulação de toda a lei, Cristo proferindo, mostrando ali que Deus vê. A motivação do coração. O autor prossegue falando sobre mandamentos santificadores, porque até os mais críticos, os ateus, aquelas pessoas que dizem não ter fé, eles reconhecem, eles entendem a grandeza de Jesus como ensinador. Indubitavelmente, o mundo sabe que Cristo foi um grande mestre, um grande ensinador. Os mais críticos chegam a esta conclusão. E isso nós vemos nas Escrituras, porque desde quando Cristo se manifestou em carne, vemos isso. E os homens falaram, vão prender a Jesus. E depois guarda a volta sem Jesus. E as pessoas perguntam, os maiorais dos líderes religiosos, cadê Jesus? E eles falam, olha, como é que eu vou trazer um homem daquele? Porque nunca homem algum falou assim como este homem. Mas qual é o método que Jesus utilizava para que as pessoas ficassem perplexas com a sua sabedoria, com a sua autoridade no ensino? Era justamente isso, meu irmão. Cristo, ele dedicava-se ao máximo. Cristo não desperdiçava tempo. Ele sabia que tinha pouco tempo, então ele aproveitava todo o tempo que lhe era proposto. E Jesus, ele utiliza de vários métodos para transmitir os seus ensinamentos. Ele ensinou por palavras, ele ensinou por meio de sinais, ele ensinou enquanto orava. Cristo, meu irmão, é o exemplo maior. Então, são os mandamentos santificadores que Cristo dá à sua igreja, para que a igreja se torne, na verdade, ela se tornou santa e permaneça santa até a volta dele. E por fim vai falar sobre os benefícios do mandamento de Jesus.
Por quê? Porque quem obedece alcança as benesses de Deus. Não é que Deus seja um Deus de barganha, mas é o que sua palavra diz. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos altos céus as suas orações e responderei. E Deus vai fazer o que? Derramar bênçãos. E a própria palavra de Deus nos fala, Jesus próprio falou: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Jesus está mostrando que sim, o ser humano, ele pode pedir, ele pode bater, ele pode procurar. É Jesus quem está incentivando o crente a se aproximar dele, em oração, na esperança, sim, de receber algo. Mas observe, meu irmão, que tudo isso está relacionado a uma válvula que deve manter essa engrenagem da relação do homem com o seu Criador funcionando com essa devida eficiência. E que válvula é essa? Essa válvula se chama obediência. É a obediência que é essa válvula que vai manter a engrenagem da relação do homem com o Criador funcionando. É isso que é, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. A obediência aos mandamentos de Jesus vai proporcionar e vai garantir as bênçãos integrais do Senhor. Isto é, bênçãos que tocam todas as áreas da vida do crente. É bênçãos, meu irmão, que Deus dá. Encerrando a lição, o autor vai falar sobre o terceiro tópico, falando sobre olhando por nós mesmos. Neste ponto aqui, vai mostrar a responsabilidade que o discípulo de Jesus tem consigo mesmo. O primeiro tópico vai falar sobre olhando por vós mesmo. João, na sua segunda carta, no versículo 8, ele fala: olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. João está mostrando que o crente ele deve olhar para si mesmo. É advertência para a igreja ter boa prática e analisar a si mesmo, desenvolvendo o hábito de autoavaliar-se. Ele ainda afirma que essa autoavaliação vai contribuir com o crente no sentido de que ele não perca o que ganhou, que é o finalzinho, recebamos o inteiro galardão, porque nós não devemos perder o que temos ganhado. E fazendo isso, nós vamos receber o galardão completo. Então, João nos fala que nós devemos olhar para nós mesmos. Também o autor vai falar sobre cuidados pessoais. Neste ponto aqui vai mostrar o cuidado que nós devemos ter com a nossa vida. E quanto a isso, Paulo está escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, e Paulo vai mostrar justamente sobre isto de ser cuidadoso com o seu corpo, primeiramente, com a sua doutrina, com o seu ensinamento. Então, Paulo está orientando a Timóteo para ele ter cuidado pessoal para com ele mesmo. E esses cuidados vai refletir justamente no seu aspecto espiritual, porque Paulo vai falar também sobre isso ao jovem Timóteo, que ele deve ter cuidado com as práticas espirituais. Por isso ele tem que ter hábitos piedosos, práticas espirituais saudáveis, leitura das escrituras, aperfeiçoamento na sua vocação, cuidado pessoal, como nós falamos, e da doutrina. Por isso Paulo fala, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E Paulo também dá especificações para ele ter cuidado com a sua saúde física, porque o homem ele precisa da saúde física para fazer a obra. O homem doente, acamado, vai sair para fazer a obra? Não vai. Então, o ser humano ele precisa ter cuidados pessoais com a sua vida. E aquele que exerce o ministério ele tem que se preocupar também com a saúde da igreja, do seu rebanho. O autor encerra falando vencendo o mundo. E como nós vamos vencer o mundo? Nós já falamos até sobre isso em aulas passadas. Nós temos que primeiro reconhecer os desafios que são próprios e inerentes do nosso tempo. E se nós não fizermos isso, meu irmão, é impossível enfrentar. E se é impossível enfrentar, como é que vamos vencê-lo? Então nós temos que conhecer os desafios.
Em segundo lugar, conforme se tem visto, meu irmão, tem de haver dedicação no preparo espiritual, no aprofundamento bíblico, na ampliação do conhecimento intelectual, para que assim o crente dos dias atuais seja capaz de cumprir a orientação que as Sagradas Escrituras nos mostram. Isso é que vence o mundo. Claro, nós falamos sobre isso. A Bíblia fala que a fé é o que vence o mundo. Mas nós temos que entender que fé é esta. Por isso teve lições que falamos sobre isso. E para vencer, nós temos que saber os desafios a qual estão traçados para que nós possamos combatê-los e vencê-los. Então nós temos que vigiar, orar, cuidar de nossa vida espiritual, pois somente assim poderemos enfrentar e vencer este mundo imoral. Manter-nos firmes na verdadeira e pura doutrina da palavra de Deus, que não deve faltar à igreja, pois ela, a igreja, não sobrevive sem doutrina. Assim, meus amados irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição de número 12, perseverando na doutrina de Cristo. Que Deus abençoe os irmãos, até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.